O que a fraude de vários bilhões de dólares cometida contra o governo federal por imigrantes somalis em Minnesota nos revela? O que há de errado com a administração dos estados democratas? Por que o mesmo estado vive uma insurreição de ativistas de esquerda tentando impedir autoridades federais de aplicarem a lei de imigração? Hoje, no Think Twice, entrevistamos o jornalista Ben Weingarten e analisamos essas histórias. Além de perguntar por que pessoas que são contra a paz no Oriente Médio estão conseguindo vagas no Conselho de Paz do presidente Donald Trump. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Hoje temos uma conversa importante para você com o jornalista investigativo Ben Weingarten. Mas antes de começarmos o programa de hoje, quero lembrar você, como sempre, que além do Think Twice, Jonathan Tobin também tem um podcast diário onde trago mais notícias e análises sobre as principais questões atuais. O Daily Show está disponível como Jonathan Tobin Daily no canal JNS em plataformas de podcast. E agora vamos ao programa de hoje. Por que é o mesmo estado? Lá ocorreu um caso famoso de fraude, onde bilhões de dólares foram roubados dos contribuintes federais por imigrantes somalis ligados a jihadistas. Além disso, é onde ocorre uma insurreição contra as autoridades federais. O estado é Minnesota. O escândalo da fraude assistencialista revela muito sobre sua cultura política, representada pelo incompetente governador Tim Walz. Mostra também como o modelo progressista de governança, unindo fronteiras abertas e estado de bem-estar, funciona. No mesmo local, ativistas de esquerda, apoiados pelo governo estadual e municipal, tentam obstruir agentes federais em serviço. Prender imigrantes ilegais não é coincidência, assim como não é coincidência que a principal figura política dessa comunidade, o representante, Ilhan Omar, não só defende jihadistas e o antissemitismo, mas também está envolvida em fraudes. Para discutir isso, assim como suas reportagens sobre o problemático Conselho da Paz do presidente Donald Trump, recebemos hoje um renomado repórter investigativo e importante comentarista político, autor do livro sobre Ilhan Omar e seu papel na política americana dos anos 20. Benjamin Weingarten é colaborador da Newsmax, sênior do The Federalist e da Real Clear Investigations. Seus textos estão em veículos como Real Clear Politics e The New York Post. Ele também é autor de American Ingrate, Ilhan Omar, e a tomada islamista regressiva do Partido Democrata. Ben Weingarten, bem-vindo novamente ao Think Twice. Muito obrigado por me receber. Ben, muito obrigado por tirar um tempo para se juntar a nós hoje. Quero começar te perguntando sobre sua reportagem sobre o caso de fraude no bem-estar social somali em Minnesota. Alguns liberais e outras pessoas da esquerda dizem que é errado destacar essa história ou tirar qualquer conclusão a partir dela. Por que isso é tão instrutivo sobre o modelo de governança dos Estados Azuis? Acho que o que vemos em Minnesota é a convergência de uma política de fronteiras abertas, ou pelo menos uma política de imigração muito liberal, porque uma porcentagem substancial da população somali lá foi reassentada, aparentemente de forma legal, embora tenha havido muita fraude envolvida nisso, sobre a qual posso falar em um momento. Além disso, o estado de bem-estar social e também por não sermos nada criteriosos em nossa política de imigração. Ao termos um estado de bem-estar social generoso como o atual em Minnesota, surgem características únicas que, em minha opinião, criaram um barril de pólvora para fraudes na escala vista lá. Em grande parte porque já existia uma infraestrutura de reassentamento de refugiados ali, o que fez de Minnesota um destino principal para a diáspora somali nos Estados Unidos. E Minnesota tem um legado de ser um estado muito generoso, ou supostamente generoso, quando se trata de programas de assistência social. Então, todo esse escândalo diz respeito essencialmente a uma população da diáspora somali que, claro, vamos admitir,
e a grande mídia não quer falar sobre isso. Qual é a história da Somália? Mas a Somália, da qual Ilhan Omar e muitos outros vieram, era uma ditadura marxista islâmica, que depois entrou em colapso, essencialmente em guerras tribais no início dos anos 90, transformando a Somália em um estado falido. Na Somália atual, há fraude, corrupção, tirania e opressão desenfreadas, e isso não pode ser ignorado. Então, quando você olha para a população que fugiu da Somália, agora, podemos esperar que essas pessoas rejeitariam o tipo de regime do qual elas fugiram. Mas no fim, ao observar como essa população age nos Estados Unidos, fica claro que, no mínimo desproporcional no escândalo de fraude alimentando nosso futuro. A grande maioria dos envolvidos faz parte da diáspora somali. Tudo está concentrado, ou principalmente, no distrito de Ilhan Omar. Meu argumento é que existe uma história aqui formada pelas características únicas dessa população e desse estado. Mas isso também reflete que o modelo democrata que realmente existe há mais de 100 anos, quero dizer, remonta ao Tammany de compra de votos e esquemas de redistribuição de riqueza, basicamente. Mas nesse caso você tem a fraude. Além do alto uso de assistência social por essa população, o setor também tem sido alvo frequente de fraudes. E a ligação de Ilhan Omar com a comunidade é o esquema de fraude do Feeding Our Future, um escândalo de fraude de mais de 150 milhões de dólares que começou a se desfazer há alguns anos, mas só agora veio à tona na consciência popular. Isso foi possibilitado por uma legislação que Ilhan Omar apresentou. Isso foi explorado de forma única pelos eleitores dela e existe uma ligação entre esses eleitores e Omar, considerando que o escândalo usou a Covid para justificar que crianças carentes, que normalmente almoçariam nas escolas, vamos permitir que provedores privados, desde que tenham o patrocínio de uma ONG, forneçam refeições para os alunos e depois recebam reembolso do governo federal por meio de um programa estadual. E quando você olha para os locais de distribuição de refeições, o Ground Zero, um dos locais mais notórios, cujos donos eram supostos responsáveis pelos locais de refeições, porque eles estavam servindo refeições fantasmas, basicamente na casa de milhões de dólares e milhões de refeições que nunca foram servidas. O epicentro foi um restaurante com fortes vínculos políticos, onde ela realizou vários eventos. E ela realmente gravou um vídeo no início de 2020 promovendo a legislação nesse restaurante, o que é incrivelmente ousado. Descobri durante minha apuração que, ao analisar algumas reportagens, fica claro quais doadores de campanha foram processados ou implicados nas investigações. Encontrei mais pessoas ligadas a Ilhan Omar e que contribuíram para ela do que o relatado antes, totalizando mais de 10 mil dólares em doações de campanha. Historicamente, por último, mas não menos importante, acho que teremos que observar o que acontecerá nos processos judiciais e no governo Trump daqui para frente. O foco do Departamento de Justiça do Trump agora, a intensificação desse foco nas cidades gêmeas, eu encontrei isso na lista de provas que foi apresentada pelos promotores federais nos processos mais importantes. E havia muitos casos separados, porque estamos falando de pessoas ou algo assim que foram processadas aqui. No caso central, havia provas indicando que o governo federal tinha em sua posse contatos, comunicações por e-mail e registros de ligações telefônicas entre o gabinete da deputada Omar e a principal organização que patrocinou a fraude, uma ONG que patrocinou a fraude, Alimentando Nosso Futuro. Então, que outras provas os federais coletaram durante o processo? Há uma ligação mais próxima entre as figuras políticas da região e quem comandou essa fraude. Quando falo do modelo dos Estados Azuis, refiro-me à fusão entre políticos e beneficiários de sua generosidade. Defensores, neste caso, da comunidade envolvida na fraude. Acredito que, ao vermos o governo analisar programas de assistência social em outros estados com mais imigrantes ilegais, isso é relevante. Eu acho que vamos descobrir que há muito mais pagamentos indevidos, fraude, corrupção e abuso associados a isso. E aí você ainda acrescenta as ONGs,
que talvez possamos considerar como a chamada extensão do setor privado do Estado administrativo. Mas você pode estar olhando para algo como lavagem de dinheiro através das ONGs, além da fraude em um sistema que basicamente não tinha salvaguardas implementadas. A Covid possibilitou explorar a ausência de salvaguardas. Percebemos grande desperdício, fraude e abuso em programas de assistência social, inclusive antes e em iniciativas não relacionadas à Covid. Sim, vamos aprofundar um pouco mais sobre Ilhan Omar. Não é coincidência isso ter ocorrido no distrito congressional dela. Você literalmente escreveu o livro sobre Ilhan Omar. E você sabe, não é só que ela é uma das líderes do grupo progressista do Congresso. Meio pró-jihadista quando se trata de Israel, sabe, culpada de antissemitismo por si só. Mas ela tem ligações com o regime na Somália, não tem? E como tudo isso se conecta? Além disso, há acusações sérias de fraude contra ela pessoalmente. Como tudo isso se conecta? Sim, bem, acho que uma coisa que eu argumentei é que ela personifica parte da comunidade da diáspora somali. Você citou fraude pessoal, vamos discutir isso rapidamente. Agora, o foco é em como ela passou de um patrimônio líquido baixo para supostos 5 a 30 milhões de dólares. E acho que vai haver uma investigação válida sobre os negócios do marido dela, o que é difícil de entender. Como a riqueza cresceu após revelações judiciais sobre os fracassos dos negócios dele. Também vamos observar o relacionamento com o marido. Houve alegações de irregularidades ao redor dela, desvio de fundos de campanha para uma empresa que ele administrava no setor privado. Ela acaba se casando com ele, então esse foi um destinatário de fundos, supostamente para a campanha, para uma entidade que ele controlava. Depois disso, eles se casam, mas a fraude envolvendo Ilhan Omar sobre o suposto casamento com o irmão dela e depois o fato de que o casamento aconteceu sob a supervisão de um ministro cristão. Isso não faz sentido, pois ela já havia mencionado ter se casado antes, segundo sua fé islâmica somali. Existem várias questões sobre ela não ser casada legalmente nos Estados Unidos com o marido original. Mas, deixando isso de lado, Isso não é, sabe? Acho que quando ouvem isso, pensam que é coisa de tabloide, tipo mitos do National Enquirer, achando que ela é só uma celebridade alvo de invenções. Mas isso não é invenção. não é invenção. Registros fiscais são registros fiscais. Registros de casamento são registros de casamento. Ela ser tão reservada e discreta sobre ter sido casada com esse indivíduo por anos. Segundo os registros, ela morava no mesmo endereço que o suposto irmão, o marido e o verdadeiro marido na época. Essas questões são exploradas em um capítulo do meu livro, Ingrid Americana. Se quiserem um resumo, recomendo que vejam. Scott Johnson publicou matéria no Free Beacon sobre isso, mostrando evidências das redes sociais e registros. Isso levanta sérias questões sobre tudo. A principal questão, eu acho, seria: ela se casou com esse indivíduo para ajudá-lo a conseguir uma educação nos SMA. E qual possível fraude ou crime estaria associado à ligação entre os dois? E eu acho que isso também ilustra possíveis questões sobre fraude de imigração na comunidade da diáspora somali em geral. Vale ressaltar que o Departamento de Estado tinha um programa de reunificação familiar que foi tão abusado principalmente por somalis. Milhares de somalis entraram no ZMNU via esse programa de reunificação familiar que o Departamento de Estado encerrou entre 2008 e 2012. Pessoas fingiam ser da família, mas não eram, e isso foi descoberto. Então, havia uma fraude desenfreada nesse programa. E assim, acho que dá para perceber que existe um fio condutor aqui, presente na própria vida de Ilhan Omar, e uma suposta fraude na forma como milhares de somalis vieram para o ZEUA. E então, se você olhar para a fraude e a corrupção na Somália, e depois o que vimos nessa comunidade aqui, acho que isso ilustra que você precisa ter uma política de imigração muito criteriosa sobre a visão de mundo das pessoas que chegam, suas contribuições,
cultura e valores. E quando você soma isso, como disse, aos laços de Omar com os somalis. Há muitos somalis em Minneapolis, alguns já disputaram cargos na Somália, mas também passam muito tempo no Siasmaiwa. Ela fala sobre o fato de que estamos fazendo coisas para avançar nossa comunidade. Queremos avançar a Somália como um representante americano aqui. Mas acho que isso mostra que existe um apego profundo àquele país. Além disso, é claro, você vê as centenas de milhões de dólares em fundos que supostamente foram enviados de volta para lá por muitos membros desta comunidade. E acho que, no final das contas, isso mostra para alguns. Aproveitando-se da generosidade dos Estados Unidos, não para promover os Estados Unidos, e quase com um ressentimento, explorando nosso sistema para promover causas que não têm nada a ver com os interesses nacionais dos Estados Unidos, e isso antes mesmo de chegarmos aos vínculos com o Al-Shabaab nesta comunidade. Eu queria chegar nesse ponto. Tem havido uma enorme... Diversos processos por terrorismo, principalmente nas Twin Cities. O último vínculo com Ilhan Omar é que ela escreveu uma carta pedindo clemência e indulgência. Na verdade, em uma das ações contra vários indivíduos processados por acusações de terrorismo. Ela pediu indulgência para eles e mencionou seus vínculos, mostrando que tudo está no mesmo contexto. E, obviamente, isso vai além dela para outros representantes políticos dentro e ao redor daquela área, mas ela personifica os inúmeros problemas aqui. Sim, e é meio que isso não é. Quero dizer, você sabe, os defensores e racionalizadores dela vão dizer, bem, ela está apenas defendendo a comunidade dela. E você sabe, os laços deles com, você sabe, a antiga terra natal deles. Não há nada de incomum nisso. Diversas comunidades étnicas defendem melhores relações com seus países de origem. Mas ela, você sabe, faz isso em um contexto, ela recentemente, até você disse, é algo muito anti-americano. E os vínculos dela com o governo da Somália também preocupam, não é? São sim, e eu explico alguns deles no meu livro. Além disso, se você olhar para trás, ela já tinha contatos de alto nível como deputada estadual, inclusive com representantes turcos. E acho que ela até se encontrou com Erdogan à margem de uma das reuniões anuais da Assembleia Geral da ONU. Acho que talvez isso remonte à época em que ela era deputada estadual, ou certamente no início do tempo dela como membro da Câmara dos Deputados do Siasmaiwa, e isso já é interessante por si só. Por que essa figura relativamente de baixo escalão na época estaria tendo reuniões com representantes de alto nível, dignitários da Turquia? Os laços entre Turquia e Somália formam uma aliança ampla e sólida. A gênese do meu livro foi um artigo que escrevi perguntando: e se aplicássemos? Isso remonta agora ao paradigma da suposta colaboração russa, de ligações, laços e coordenação entre Ilhan Omar e indivíduos, entidades e governos islâmicos supremacistas. O que encontraríamos? Uma editora me procurou depois e sugeriu fazer um livro. Assim comecei minha jornada de estudo e reportagem sobre o tema. Uma figura que tem tanto desprezo pelos Estados Unidos e, como você disse, tem todo tipo de laços questionáveis e duvidosos que merecem ser investigados. Duvido que essa pessoa conseguiria autorização de segurança por mérito, mas já integrou o Comitê de Relações Exteriores da Câmara. Esse é um ponto importante, mas vamos ligar isso diretamente ao que está acontecendo nas notícias em Minnesota. E é uma questão em aberto que eu gostaria de explorar. Por que a esquerda está travando uma guerra contra o ICE e a aplicação das leis de imigração? Como isso está relacionado a esses escândalos? Como essa defesa de fronteiras abertas se relaciona com isso? Você sabe, os escândalos estavam girando em torno de Minnesota. Será que é tudo coincidência que isso esteja acontecendo lá? Por que isso ocorre também? Também tem origem no ativismo em torno de George Floyd. Sim, certamente, mais uma coincidência bizarra. E eu realmente acho que há uma tentativa de provocar uma reação parecida com a do caso George Floyd. Ainda não se sabe se isso vai acontecer. E isso explode em um movimento nacional anti-ICE, embora já tenhamos visto agitação em várias cidades onde houve aumento de agentes do ICE. Então, é coincidência? O que eu diria é o seguinte:
Você tem o escândalo da exploração devido, eu diria, na melhor das hipóteses, à negligência criminosa. E provavelmente algo pior, a exploração e o desvio de bilhões de dólares em fundos públicos em Minnesota. Há também o escrutínio sobre os políticos que comandaram os programas, começando pelo governador Walz e depois seguindo, e os laços entre figuras locais das cidades gêmeas e vários envolvidos. Essas histórias finalmente recebem atenção nacional após anos de investigações. E você tem um aumento nas forças do ICE, que está pelo menos parcialmente ligado às alegações de fraude e corrupção, etc. Eles tentam acender um barril de pólvora, convocam atos de insurreição e enfrentam agentes federais no local. Não há coincidências na política. Para mim, isso gera distração. Tudo isso se encaixa na estrutura da esquerda. Em primeiro lugar, eles são contra o ICE e contra a fiscalização da imigração há muito tempo. Essas são jurisdições santuário de fato, se não de direito, das quais estamos falando lá em Minnesota. Eles gritaram racismo ao serem investigados no escândalo de fraude do Alimentando Nosso Futuro, tentando assim evitar o escrutínio. Acusações de fraude que remontam ao período de 2021 a 2022, quando a fraude começou a se tornar claramente aparente. Então, há uma defesa e um fechamento de fileiras protegendo a comunidade da diáspora somali, que é uma força política muito poderosa lá. Depois, há uma antipatia mais ampla em relação à ideia de que realmente vamos restaurar a soberania dentro do nosso próprio território. Depois, a hostilidade ao governo Trump e, em seguida, as eleições de meio de mandato. Além disso, há o desejo de ofuscar, esconder e desviar a atenção da fraude e do escrutínio que essa fraude trouxe. Os líderes na região das cidades gêmeas e depois no nível estadual em Minnesota. Juntando tudo isso, fica claro por que líderes políticos incentivam a reação contra o ICE. E aí você tem um estado onde, especialmente na região das cidades gêmeas, porque não é igual nos subúrbios e nas áreas mais rurais do estado, mas nas cidades é radicalmente progressista, existem grupos ativistas progressistas radicais do mesmo tipo que foram ativados durante o Verão do Amor de George Floyd e também antes disso. Você vai notar isso na invasão da igreja que aconteceu recentemente. Eu acredito que em São Paulo havia ativistas do Black Lives Matter que faziam parte do grupo que fez isso. E eu já escrevi e pesquisei sobre alguns dos grupos que atuam diretamente. E se você olhar para o grupo Minnesota Ice Watch e a página deles nas redes sociais, essa era a entidade com a qual, segundo relatos, Renee Good estava afiliada. Eles falam que não são apenas contra o ICE, mas contra qualquer força policial. Eles se autodenominam forças antifascistas e anticolonialistas. E no fim das contas, é a mesma conversa de desfinanciar a polícia que ouvimos há anos, não é? É a mesma coisa. Os mesmos grupos se ativam, ligados ao grupo pró-Palestina, chamados Hamasniks. Essa era a minha próxima pergunta. A sobreposição com esses grupos, como as multidões. Digo que vimos desde outubro de 2023. Sabe, parece muito familiar, não é? São os mesmos tipos de redes com as mesmas táticas, formando uma aliança interseccional, usando uma palavra que acho que saiu de moda, mas era como eles se descreviam. Ao analisar quem são os grupos e entidades que frequentemente promovem protestos e são anti-ICE, além de suas táticas. Quando você olha para alguns dos materiais promovidos por esses chamados grupos de vigilância do ICE, que, aliás, se você observar as atividades deles, quero dizer, eles são basicamente insurgentes atuando no local. Eles estão coletando informações sobre agentes federais da lei, estão vigiando eles, anotando os números das placas dos carros, seguindo eles, avisando indivíduos e comunidades. Durante as batidas, eles dispõem de vários recursos jurídicos e comentam sobre diferentes táticas possíveis. E, inclusive, incentivando a desprisão, conforme manual compartilhado pelo grupo Minneapolis Ice Watch de Minnesota.
Se você olhar o manual sobre desprisão, verá que cada DRS é considerada, citando, uma micro-intifada. Então, se você quer sua ligação com o tipo de táticas pró-Palestina, a visão de mundo deles, a animosidade deles contra, novamente, soberania, qualquer tipo de controle sobre imigração, deportações, etc. É tudo parte da mesma coisa. Você não viu necessariamente o Kerry, por exemplo, que eu vi estar à frente liderando a agitação lá. Mas ao analisar os grupos, a retórica e certos indivíduos presentes no local, ao se aprofundar como em outros lugares, você encontra o Kerry, com certeza. Entre outras organizações, provou ser fortemente anti-ICE. Conselho de Relações Americano-Islâmicas, pelo qual Ilhan Omar é uma das principais defensoras, assim como uma frente pró-Hamas. Exatamente, e ela disse: claro, algumas pessoas fizeram algo quando ela falou sobre o 11 de setembro. Isso ocorreu em frente ao capítulo de Los Angeles da CARI, onde ela fez esses comentários. Então vamos ver, no final das contas, depois que tudo for dito e feito, alguns comitês da Câmara defenderam investigar o status de organização sem fins lucrativos de certos grupos de fachada, como vimos. À esquerda estão também grupos de fachada supremacistas islâmicos que passarão por análise substancial. Porque você tem que perguntar, isso é uma conspiração criminosa, no fim das contas, para obstruir a aplicação da lei, proteger e abrigar imigrantes ilegais? E claro, esse é um problema criado pelos próprios políticos porque eles não tinham as forças locais cooperando com o ICE. Isso não ocorre em Minnesota quando há cooperação entre autoridades estaduais, locais e federais para deter e deportar pessoas. O caos é uma característica, não um defeito, da visão de mundo da esquerda. Essa mistura tóxica tem Minneapolis como epicentro hoje, mas certamente aparecerá em outras cidades. Já vimos agitação anti-ICE e ataques, inclusive veiculares, contra agentes federais do ICE em vários lugares. Certo? Sabe, um elemento disso é a hipocrisia. Se fossem ativistas de direita protestando contra políticas da Covid, sabe? Ou, sabe, precisamos. A gente diz, sabe, os manifestantes de 6 de janeiro, sabe, os liberais da mídia estariam pedindo a cabeça deles e, sabe, isso teria repercussão, mas obviamente eles não são tão zelosos em defender as forças da lei quando não são leis que eles apoiam. Mas acho que minha outra pergunta é, sabe, e isso é só para você medir o clima da política americana no momento. Essa insurreição está tendo sucesso? Se você lê o New York Times, assiste a CNN ou vê algumas pesquisas, a insurreição anti-ICE parece muito popular, dependendo de como as perguntas são feitas. A maré está mudando? Isso vai contra, entende? Trump foi eleito com a promessa de deportar estrangeiros ilegais. Acho que, se você perguntar, as pessoas ainda apoiam isso. Mas você acha que esse tipo de intifada, digamos assim, em Minnesota, está ajudando a mudar a opinião pública? Sabe como Renee Good, ela talvez não tenha sido elevada ao nível de santidade que George Floyd foi. Mas a maré virou contra Trump e o esforço para aplicar essas leis dessa maneira? Acho que você está certo em notar que é difícil conciliar o apoio esmagador às deportações em massa durante a eleição. E, aliás, é claro, o fechamento da fronteira que vimos, que é uma conquista significativa e enorme por si só. Versus agora algumas pesquisas que sugerem que as forças anti-ICE estão meio que vencendo na batalha da opinião pública, acho que vale a pena considerar as pesquisas com cautela. Ao mesmo tempo, reconhecendo que a propaganda da mídia tradicional e dos políticos democratas e de todas as instituições que eles ainda controlam é incrivelmente forte. É potente, é poderosa. Quando a esquerda cria esse cenário em que é uma força policial armada e militarizada, vindo e agarrando pessoas inocentes que estão aqui apenas porque estão buscando uma vida melhor. E eles promovem as histórias e tentam encontrar os casos mais simpáticos possíveis e depois distorcem os casos ao máximo.
Para quem apoia fronteiras abertas, isso é difícil de combater. Acredito que é por isso que você viu o governo inicialmente alardeando que você tem algo dessa natureza. 3/4 dos estrangeiros ilegais que foram deportados eram criminosos ilegais, e então uma parte substancial cometeu crimes aqui. E então, agora você vê o governo focando em divulgar as fotos e os perfis daqueles que estão sendo detidos e deportados. Eles sabem que existe uma guerra de informação. Não basta vencer na política, é preciso também conquistar corações e mentes. Então as forças anti-ICE estão vencendo. Eles sempre contarão com o apoio automático da mídia tradicional e dos democratas que afirmarão isso. Eles apoiam os justos e virtuosos e se opõem ao aparato opressor do Estado policial, pelo menos quando as pessoas presentes apoiam uma causa que julgam favorável aos interesses que compartilham. Então, no final das contas, infelizmente, cabe à administração não só executar fielmente as políticas e aplicá-las com vigor, mas também lutar no campo da informação. É muito difícil vencer em ambos os aspectos, se precisar escolher um. Priorizei o conteúdo em vez da aparência, mas sei que isso é importante e influencia nas eleições de meio de mandato e outras. No entanto, eu questiono até que ponto o povo americano percebe isso. Você tem revolucionários de esquerda nas ruas que estão atacando policiais com paz, roubando carros e atropelando pessoas. E você viu esses enormes aumentos em doxing e agressões a agentes, ataques a agentes. Isso vai pegar bem? Eu me importo mais com os méritos da política do que com a política em si, pessoalmente, mas eu questiono se a América está no clima, se os americanos vão realmente querer se curvar de novo e dizer que precisamos fazer a dor parar por causa da violência nas ruas em que a esquerda está envolvida na coerção. E então agora precisamos votar nos democratas de novo. Não tenho certeza se é assim que as coisas vão acontecer necessariamente. Não sei se isso funcionará tão bem nos distritos indecisos, mas também não acho necessariamente que os democratas estariam defendendo esse tipo de agitação se não achassem que havia um motivo político forte para isso. E talvez, olha, parte disso pode ser. Primeiro, eles precisam acalmar a base radical de esquerda, e isso também pode ajudar na arrecadação de fundos para eles. Você precisa considerar todos esses fatores concorrentes, e vamos ver quando o clima esquentar e até que ponto você continua tendo o aumento das forças do ICE em áreas que são santuários com grandes populações de imigrantes ilegais. Se a agitação vai aumentar ou se os democratas vão reconhecer que é uma mensagem política perdedora. Bem, vamos ver. Quero dizer, eu costumo ver isso como, sabe, essa é a resistência, esta é a nova versão da resistência anti-Trump, que parecia estar bem silenciosa após as eleições de 2024. Acho que muita gente da direita esperava que houvesse uma grande explosão, sabe, se Trump vencesse, o que aconteceu, mas não houve. Acho que a esquerda ficou muito desgastada após um ano pedindo desculpas pelo Joe Biden e fingindo que Kamala Harris era uma candidata viável à presidência. Agora eles recuperaram o fôlego. E que isso é apenas o mesmo esforço desesperado de deslegitimar qualquer coisa que essa administração faça, e o homem laranja malvado do jeito de sempre. Reforçando a ideia de que a democracia está ameaçada e que é preciso ir às ruas, para mim isso é só a versão mais recente desse discurso. Concordo totalmente. É uma linha contínua desde o Russiagate, com vários atores envolvidos. Há agitadores de rua, revolucionários radicais, políticos cínicos e a instrumentalização do aparato jurídico como arma. Como você disse, a resistência jurídica predominou durante a maior parte do primeiro ano do presidente Trump. Foram centenas de processos tentando impedi-lo de usar todas as alavancas possíveis do poder executivo para executar sua agenda. Mas os grupos nas ruas já estão se reunindo e se preparando para agir. E outro ponto que vale a pena mencionar, acho que você está absolutamente certo, é sobre deslegitimar a administração, as eleições de meio de mandato e possivelmente impedir essa política. Há outro motivo político pelo qual você gostaria de impedir a política de deportações em massa.
E isso é que estrangeiros ilegais e não cidadãos. Broadways são contados no censo, e isso é usado, claro, para dividir os distritos da Câmara. Se milhões de estrangeiros ilegais forem deportados, os democratas podem perder cadeiras na Câmara como consequência. Portanto, é também um imperativo político manter essas populações. Sim, deixe-me fazer mais uma pergunta política antes de irmos para a política externa relacionada ao que escrevi esta semana. E isso foi o vazamento das memórias do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, onde ele contou como foi avaliado pela equipe de Kamala Harris. E eu acho que isso fala sobre o que já mencionamos, sobre o estado da base de esquerda e seu tipo de extremismo ideológico, assim como o fato de que, no melhor cenário, são coniventes com o antissemitismo e, no pior, abertamente antissemitas, onde ele foi questionado se era um agente duplo israelense e se pediria desculpas por condenar o antissemitismo na Universidade da Pensilvânia. Em parte, obviamente, Shapiro não é, você sabe, exatamente o defensor mais zeloso de Israel no Partido Democrata ou mesmo no estado da Pensilvânia entre os democratas. Mas ele também é claramente judeu, sabe? Ele claramente não está apenas tentando prejudicar Kamala Harris, sabe? Antecipando a possibilidade dela ser uma rival pela indicação democrata de 2028. Mas acho que isso meio que levanta uma questão geral de, sabe, para onde vai o Partido Democrata nessas questões? Ele claramente espera criar um espaço para que um democrata liberal moderado tradicional seja o representante do partido. Mas será que esse tempo já passou? Será a base de esquerda agora é quem comanda o Partido Democrata? Primeiro, e isso chega ao seu ponto. O que isso diz sobre alguém que nem é um defensor ferrenho de um Israel forte, como sendo a favor do interesse nacional dos Estados Unidos? Se nada mais, deixando de lado se é uma questão de direitos morais e todos os outros inúmeros benefícios desse relacionamento, o que isso diz que, basicamente, pelo simples fato de ser judeu e não ser anti-Israel, levantam a questão da dupla lealdade. Mentira ao avaliá-lo para vice-presidente. Isso já revela tudo sobre o Partido Democrata. Acho que é um partido morto para quem é qualquer coisa, menos judeu só no nome. E o fato é que é difícil ver como existe qualquer espaço para algo que se aproxime disso. Uma figura parecida com Bill Clinton, e quando digo uma figura parecida com Bill Clinton, quero dizer alguém que triangula, alguém que tem apelo de massa. Eles trabalham para o povo. Isso é um pouco dos progressistas, mas há alguns common sense, traditional e de qualquer jeito. Se as questões eram justas, não entendo como você faz os números funcionarem agora. Talvez no caso dele, além de prejudicar Kamala, e isso já possa ser visto como suficiente por si só para ele. Pode ser que ele espere que haja uma divisão tão grande entre os candidatos do lado democrata que talvez exista uma oportunidade, especialmente quando estamos falando do representante da Pensilvânia, um estado extremamente importante, certamente em uma eleição geral agora. Dito isso, pelo que entendo, o aparato do DNC, e isso já é pensando mais à frente, mas obviamente não estamos longe de falar sobre tudo isso. O DNC está principalmente sob controle da Kamala e aliados, o que será um fator importante futuramente. Se você controla a máquina do DNC, obviamente tem vantagem interna sobre os demais. Mas você pode imaginar uma disputa com Kamala Harris, Gavin Newsom e aí a AOC e quem sabe mais quem. E talvez o pensamento do lado do Shapiro seja: eu represento um estado que é perfeitamente ilustrativo dos Estados Unidos em termos de composição política. Você não ouviu falar de grandes escândalos no meu estado. Dá para imaginar a mensagem que deixo. Filadélfia, Claro, exceto a Filadélfia, que já tem muitos escândalos por padrão. Mas ele vai se apresentar como um democrata moderado, centrista, dizendo que é elegível, e talvez essa mensagem funcione, mas eu não acho, no fim das contas. Eu não vejo como ele se encaixa no lado democrata. Porque, olha, os progressistas eu nem chamaria de uma tomada hostil, mas eles assumiram o controle do partido. Escrevi sobre isso no livro da Ilhan Omar há 5 anos. Sobre
Se você olhasse para quais eram as posições nas primárias democratas, elas eram praticamente indistinguíveis das posições do caucus progressista do Congresso. Em várias questões, além da política externa e temas internos, há espaço para ele. É difícil imaginar isso de novo, a menos que você tenha um campo dividido em porcentagens entre 5 candidatos. Acho que é difícil de visualizar. E, em parte, a visão dos democratas sobre Israel e os judeus reflete a ideologia progressista e a coalizão que eles formaram. Eles rejeitam nossos valores judaico-cristãos. Acredito que muitos no Partido Democrata e sua base progressista rejeitam valores judaico-cristãos. A civilização ocidental é hostil em relação à América, sentem que cabe às forças anti-americanas derrubar aqueles que estão em seu caminho. Isso inclui a América, isso inclui Israel, e isso inclui judeus, cristãos e outros fiéis tradicionais que se opõem a eles. E é por isso que existe um dos motivos. Eu argumento que a esquerda e as forças supremacistas islâmicas estão alinhadas. Eles não concordam em tudo, mas têm um inimigo em comum: nós. Sim, isso é o que interseccionalidade significa. Agora quero falar de política externa e te perguntar sobre um artigo importante que você escreveu na última semana sobre o Conselho da Paz do Trump, que ele promove. Não sei se é uma alternativa, mas está ganhando importância na administração. Se é uma espécie de Nações Unidas alternativa ou se é apenas um esquema para governar Gaza após a guerra do pós-7 de outubro. Grande parte da discussão tem sido sobre ele nomear líderes estrangeiros, como o presidente turco Erdogan, que estão longe de ser pró-paz. Mas você relatou sobre o chamado Teknik, um tecnocrata apolítico que foi nomeado para liderar uma equipe que supostamente vai governar Gaza e ajudar a reconstruí-la. O que precisamos saber sobre ele e sobre o Conselho da Paz que não está sendo divulgado? Primeiro, sobre o Conselho da Paz. É fascinante olhar para a Carta do Conselho da Paz e ela, ao meu ver, é totalmente silenciosa em relação à própria Gaza. Sugere-se que essa interpretação talvez represente uma alternativa à ONU sob liderança e controle do EUA. Porque, no final das contas, o poder realmente reside no presidente, que é o chefe do Conselho da Paz, com discricionariedade sobre tudo isso, no que é intrigante. Isso, obviamente, irrita os globalistas e internacionalistas que detestam essa atitude. O desafio para eles, e certamente a ONU, é algo sem conserto, não há esperança. E, nesse sentido, um aspecto é que isso é uma espécie de afronta às instituições internacionais, o que eu realmente acho que, por si só, é algo bom. Eu também acho que, quando se trata, por exemplo, da extração de Maduro e quando se falou em direito internacional, bem, os EUA não estão obrigados, ou não deveriam estar obrigados, pelo direito internacional. No fim das contas, temos as leis do nosso próprio país. E, portanto, uma ação transgressora que é odiada por todos os ditadores do mundo e regimes anti-americanos é, no fim das contas, algo positivo. Vale destacar que essa pode ser a visão interna do governo sobre o Conselho de Paz, mas isso é só especulação. É que isso representa uma concorrência para a ONU. Então, isso acaba pressionando a ONU como instituição para que ela não atue completamente de forma antagônica aos interesses dos Estados Unidos. Pagamos uma parte desproporcional do orçamento enquanto a ONU em Turtle Bay é usada para legitimar e fortalecer nossos adversários. Então, eu acho que existe esse aspecto também, potencialmente, com relação a esse comitê tecnocrático, chamado de Comitê Tecnocrático Apolítico. Primeira pergunta que eu teria, e esse artigo que escrevi no meu Substack sobre Ali Schott, que está liderando esse comitê apolítico chamado de tecnocrático, lá no local, e isso fica sob mais algumas camadas dentro do Conselho de Paz, mas supostamente deveria estar gerenciando o dia a dia em Gaza. No fim, a questão que meu artigo traz será sobre Schott, que falarei em breve. Mas a pergunta que meu artigo levanta é: existe alguém que os americanos definiriam, e muito menos os israelenses, como apolítico e tecnocrata? Que seria escolhido para fazer parte de um comitê desse tipo?
Quando você olha para os vínculos da maioria das pessoas que estão lá, muitos deles têm experiência em administração. São pessoas que atuaram em construção, infraestrutura, desenvolvimento econômico, gestão de água e terras, entre outros. De forma desproporcional, essas pessoas eram afiliadas ou trabalharam na Autoridade Palestina e estão alinhadas ao Fatah. Fatah é uma versão mais moderada do Hamas em estatuto e políticas. Podemos discutir isso. Pagamento para influenciar. Podemos discutir o apoio aos esforços de resistência às forças policiais da Autoridade Palestina envolvidas em ataques jihadistas, entre outros pontos. E, claro, também a doutrinação da população sobre a qual governam em uma visão de mundo supremacista islâmica que é genocidamente antissemita. Um ponto do plano de paz é a reforma da Autoridade Palestina, já que muitas dessas pessoas vêm de lá. Mas por que reformá-la? Porque é uma entidade doutrinadora, supremacista, islâmica, genocida, jihadista e que odeia judeus. Então, muitos desses indivíduos têm ligações com a Autoridade Palestina. E Fatah al-Shot, que lidera esse comitê tecnocrático, é um deles. Se você olhar o currículo dele sugere que ele tem experiência em administrar operações diárias de infraestrutura e gestão burocrática desses serviços essenciais, que um governo forneceria em um lugar como Gaza. No entanto, eu vi apenas algumas entrevistas recentes que ele deu no último ano. Isso leva à questão. O presidente afirmou que esses indivíduos, segundo ele mesmo, estão comprometidos com a paz. Esse é Ali Shaf, o líder do Comitê Tecnocrático Apolítico. Eles refletem uma devoção à paz ou a outra coisa? E quando você analisou as declarações dele, ele basicamente diz, e eu apresento isso, cito-as literalmente no meu Substack. Vou parafrasear. Ele basicamente diz que precisamos de um Estado palestino, que a resistência é uma expressão genuína de vontade política, que você não pode simplesmente negar ao Hamas e a outros o seu lugar na sociedade. E ele fala sobre isso, ele se refere a Israel como a ocupação repetidamente em seus comentários. Então ele imita a retórica que temos visto dos árabes palestinos, que têm se dedicado à destruição de Israel desde tempos imemoriais. Vou destacar que, quando essas pessoas falam em ocupação, não se referem só à Judéia, Samaria ou Cisjordânia, mas a todo Israel. Sim, falo de todo centímetro de Israel, e o eufemismo é intencional. Parece feito para enganar quem é ingênuo ou não entende o real significado dessas palavras. Então, no fim das contas, quando você observa grande parte da retórica dele, ele parece muito cético em relação ao plano de Trump. Ele não gosta da ideia de que haverá outras autoridades internacionais ou governos representados. Ele defende a criação de um Estado palestino unindo Gaza, Jerusalém, Judéia e Samaria, sendo muito claro e explícito sobre isso. E que, em última instância, os planos econômicos precisam fazer parte de um plano político muito mais ambicioso. Ele chegou a falar, nos primeiros dias, sobre mover parte dos escombros para o mar e criar novas terras a partir disso, expandindo de fato o território de Gaza. No fim das contas, acho que ele mostra que mesmo aqui, ao tentar colocar pessoas apolíticas e tecnocratas no comando, pessoas que realmente possam ter conhecimento e experiência para lidar com as necessidades do dia a dia, tarefas mundanas e práticas. Todos eles são ideológicos, ou pelo menos parece ser assim, com base na retórica dele, nas suas afiliações e nas suas ações. Imagino que, analisando outros membros desse suposto comitê tecnocrático apolítico, muitos também são ligados ao Fatah e à AP. Vamos encontrar declarações semelhantes e políticas semelhantes que eles apoiaram. Isso nos leva a uma questão mais ampla que eu levantei em um artigo depois que houve a cessação das hostilidades e o avanço do plano de pontos, que é, no final das contas, existe uma questão. Essa tensão está presente nas políticas da administração, indo além de Israel e Gaza. E em todo lugar, o que realmente anima e motiva as pessoas no local.
Eles se importam principalmente com o crescimento econômico e em viver uma existência dinâmica e vibrante do tipo que nós desejaríamos? Ou existem outros fatores que predominam na mente daqueles que estão no local e que são os principais motivadores? E então, quando se trata de Israel, Gaza e além? Na verdade, a questão é: você tem uma população que apoiaria o tipo de plano que o governo propôs? E como você vai desradicalizar, desnazificar essa população? Analisando pesquisas de opinião pública em Gaza e Judéia-Samaria, fica claro que grande parte da população árabe palestina apoiou isso. 7 de outubro apoia os supostos líderes do Hamas, apoia a resistência, incluindo a resistência violenta, ou seja, a jihad contra Israel. E lembre-se que parte da população de Gaza apoiou o Hamas desde o início. No fim, o End foi cúmplice nos crimes de 7 de outubro e em vários outros antes disso. Se você juntar tudo isso. E o desafio fundamental, a pergunta que fica é: você realmente tem alguém que queira se envolver e fazer parte do tipo de acordo do qual você está falando? E isso, claro, tem sido o problema que assombrou todo o chamado processo de paz há décadas, que é: há um lado que não quer, que define a paz, na minha opinião, como a sua aniquilação, sua destruição, e não restar um único judeu em Israel. Esse é o problema e o desafio fundamental. No fim, vai além de Gaza, mas claramente será. O principal desafio é como o Hamas está sendo desmilitarizado. E parece que talvez colocaram a carroça na frente dos bois, um pouco ali e depois. Segundo, você tem uma população que realmente está disposta a se integrar ao mundo moderno e que não quer destruir Israel? E eu acho que há poucas evidências disso, e acho muito revelador que até mesmo os supostos tecnocratas e líderes apolíticos nesses comitês, segundo as reportagens, receberam aprovação do Hamas e da Autoridade Palestina. E, em segundo lugar, que eles mesmos e seus históricos têm todo tipo de afiliações que vão contra a missão declarada de paz. Certo? Acho que esses pontos são importantes, mas não podemos falar de paz no Oriente Médio sem mencionar o Irã e a política do Zemaia em relação a ele. Estamos conversando enquanto os protestos em Teherã continuam e os Estados Unidos ameaçaram agir contra o Irã, mas recuaram. Não está claro para onde isso vai. Obviamente, há um certo debate dentro do governo entre aqueles que querem uma abordagem mais agressiva, pelo menos, se não derrubar, pelo menos ajudar aqueles que querem derrubar isso. Você sabe, o principal patrocinador estatal do terrorismo e motor do anti-americanismo no Oriente Médio, e aqueles que, quero dizer, não acho que seja uma má caracterização, parece que querem reviver as políticas do governo Obama. Vamos negociar e tentar um acordo com eles. O que acha que vai acontecer? Acho que sempre vale a pena olhar para as declarações do presidente e para as ações do presidente hoje e historicamente para determinar, no final das contas, para onde as coisas estão indo. Você sabe quem vence no debate entre querer negociar e querer derrubar o regime. Alguém poderia ter pensado antes que haveria um acordo. O Irã recusou. Então, o presidente cumpriu a promessa e a infraestrutura nuclear foi destruída, dando a Israel controle operacional temporário no local. Podemos contar com isso. Eles também usam esses 12 dias para posicionar mais recursos no terreno e estarem em uma posição de avançar interesses antagônicos aos do regime. Então veja, o presidente disse que prometeu uma ação vigorosa. Ele pediu para que os manifestantes fossem às ruas. Achei notável que, quando o primeiro-ministro Netanyahu visitou Mar-a-Lago, o presidente foi até lá e disse que este é um regime cruel que atira em seus manifestantes. Ele geralmente não comenta sobre regimes malignos, então fez um argumento retórico em vez de ser realista e pragmático. Precisamos lidar com as pessoas como elas são. São ladrões, assassinos, mentirosos e líderes terroristas mundiais. Isso foi notável, então ele também apoiou retoricamente ali.
E agora você tinha essa ameaça de um ataque massivo e depois um recuo. Mas, da mesma forma, e agora temos os EUA, agora tem recursos sendo posicionados e avançando para a região. Viu a resposta do regime iraniano quando achou que poderia estar em perigo existencial. Acredito que o presidente sempre foi sincero e gostaria de firmar um acordo com o regime, mas surge a dúvida: há um regime disposto a negociar? E, no final das contas, esse acordo é algo que você pode tolerar? Quando, e o presidente reconheceu isso, eles podem estar apenas enrolando ele. Ele disse que, historicamente, e claro, é isso que eles têm feito, É isso que eles sempre fizeram. eles sempre agem assim, esperando a hora certa. Regimes tirânicos muitas vezes com certeza conseguem durar mais do que presidentes do EUA e certamente superam as expectativas muitas vezes de seus críticos, principalmente quando estão dispostos a matar milhares de seus cidadãos em poucos dias. Então, eu acho que as reportagens que mostram que o presidente está procurando por quais ações decisivas podem ser tomadas. Acho isso prudente e faz sentido. Obviamente, os Estados Unidos não têm desejo de ocupar nenhum país na Terra, e vemos isso claramente também na Venezuela. É como tirar Saddam Hussein do poder, mas sem desbaatificação. É onde estamos. Devemos ter cuidado ao fazer analogias, pois o Irã, Iraque, Afeganistão e Venezuela são diferentes. Mas claramente não há o desejo de ocupar um país que já foi um lugar dinâmico, relativamente secular, relativamente liberal e amigável. Com tantas capacidades disponíveis, a questão é: quais ataques você pode realizar? Será decisivo. Como garantir seus interesses vitais em seguida? E então, como será o governo subsequente que assumirá? E imagino que a administração tenha suas avaliações sobre todas essas questões, obviamente se reunindo com o príncipe herdeiro. Notável em termos de como pode ser o dia seguinte ao regime. Voltando no tempo, é notável que a administração pediu para encerrar a guerra justamente ao final dos 12 dias. Por que fez isso e até que ponto? Sempre há relatos contraditórios sobre o que é um Conselho de Israel. Até que ponto isso influenciou a análise, especialmente naquela época quando Israel tinha controle operacional substancial e certamente controle aéreo também. Acho que é preciso considerar com cautela quem está posicionado, onde e por que tomaram certas ações. Também é importante avaliar se a população local é significativa para evitar um regime ainda pior que a malocracia após sua queda. Claro, há muitos benefícios no que já ocorreu ao abalar o regime. Quando há relatos das forças policiais largando as armas, pode surgir uma disputa interna por poder, o que pode ser muito benéfico. No fim, este é o maior patrocinador estatal de jihad no mundo. O presidente afirmou que haverá um preço alto a pagar. Ele continuou ameaçando isso retoricamente. Sempre existe o desejo de fazer um acordo, e tenho certeza de que há alguns que diriam: bem, veja, o regime está talvez tão fraco quanto jamais esteve desde 1979. Agora eles estarão mais desesperados por um acordo, mas é difícil imaginar um. Sabe, já se falou sobre um acordo que incluiria não ter mísseis balísticos além do enriquecimento nuclear e não apoiar jihadistas, seus representantes jihadistas, etc. Mas é disso que o regime se trata. Quero dizer, esse é o regime. É disso que sobrevivem. Ameaça de mísseis balísticos, ameaça nuclear, representantes jihadistas para projetar poder, etc. Então, eu realmente não acredito que haja qualquer acordo possível com o maior patrocinador estatal de jihad do mundo, que tem o sangue de centenas, se não milhares de americanos em suas mãos, direta e indiretamente. Então, se eu fosse um apostador, acho que, no fim das contas, vai haver algum tipo de ação do EUA, mas não posso dizer quando isso vai acontecer e não posso dizer se será decisivo ou não, mas se eu tivesse que apostar na situação, mesmo que agora pareça estar calmo, não acho que ouvimos o último sobre possíveis ataques. Acredito que isso ocorreu principalmente porque aquele regime foi desestabilizado pela Guerra de 12 dias. E há uma enorme oportunidade de neutralizar o principal parceiro júnior da China e da Rússia. E se você olhar para o mapa mais amplo e para o quadro geral das coisas, Venezuela
Em grande parte, o esforço de remover Maduro e administrar o país visou, na minha opinião, neutralizar a influência russa, chinesa e iraniana em prol dos interesses dos Estados Unidos. No nosso hemisfério, esse é um dos parceiros da China e da Rússia, não apenas pelo petróleo, mas também por servir, de forma eficaz, como uma base operacional avançada no nosso hemisfério. O Irã é mais um dominó caindo, já bastante isolado e alienado. O regime só mata milhares porque está instável. Acho que, havendo chance de vitória, o presidente quer ganhar. Eu acho que atacar a infraestrutura nuclear foi em grande parte porque Israel criou condições únicas para desferir um golpe decisivo. Isso traria grandes benefícios e destacaria os Estados Unidos como vencedor, fortalecendo nossos interesses geopolíticos. Então, por isso, avalio que há quem aconselhe acordo e moderação, e há momento e lugar para isso. Às vezes é melhor agir com cautela. Se for possível remover um regime cancerígeno com pouco ou nenhum dano aos e substituí-lo por algo mais favorável, vale a pena considerar. Isso seria uma grande vantagem, por isso as reportagens sugerem que o presidente busca planos decisivos. Não devemos descartar a ambiguidade estratégica, pois algumas informações dizem uma coisa e outras, outra. Esse grupo argumenta uma coisa, aquela facção outra. Já vimos isso antes, e isso dificulta nossos adversários a nos entenderem. Acho que é proposital. Sim, exceto que algumas pessoas na Casa Branca continuam vazando informações para jornais liberais, o que é inexplicável. Acredito que no fim cabe ao povo iraniano derrubar o regime. A questão é se os Estados Unidos e o Ocidente vão ajudar a sustentar o regime como fizeram sob Obama, ou se vão ajudar o povo do Irã, ou pelo menos sinalizar o apoio deles para isso? Uma última pergunta, e isso se relaciona com o futuro do conservadorismo neste país. E você faz parte do movimento conservador nacional, você participa do podcast Natcom. O vice-presidente J.D. Vance é provavelmente o mais importante pensador conservador nacional. E ele expressou neutralidade sobre a questão de qual é o lugar de pessoas como Tucker Carlson ou Candace Owens, que têm dado espaço ao antissemitismo ou expressamente ao antissemitismo. Sobre Carlson, ele se opõe à herança judaico-cristã. Isso levantou uma questão importante sobre se os conservadores têm seu próprio problema de antissemitismo. Apesar de talvez não ser tão comum quanto o da esquerda, ainda está presente. O que você acha que pode acontecer e como isso deve se desenvolver? Pois acabamos de discutir o ciclo de 2028 dos democratas. Como acha que isso afetará os republicanos? Vou abordar esse assunto com mais detalhes em um ensaio que fará parte de uma antologia sobre a importância de relações positivas entre judeus e cristãos para avançarmos nossos interesses em comum. Então, vou abordar muito do que você acabou de mencionar ali de forma mais detalhada, mas aqui de forma resumida. O que vou dizer é o seguinte: os movimentos precisam ser criteriosos em relação às vozes que promovem e às ideias que são toleradas e não toleradas. Então, eu não conheço nenhum conservador que queira cancelar ou silenciar pessoas que dizem coisas ignorantes, pessoas que dizem coisas repugnantes. Bem, mas eu realmente acho que é imperativo dizer que existem certas ideias, valores e princípios que são totalmente antitéticos ao que o nosso movimento deveria representar. Existe um problema de antissemitismo na direita. Algumas das pessoas, alguns daqueles que são os mais odiosos, é difícil dizer como eles poderiam estar até mesmo na direita quando você realmente olha para qual é a visão de mundo. Na verdade, parece que estão tentando desunir a direita com nossos adversários e chegaram a afirmar isso. Não é só que temos um Estado profundo corrompido, ou que nosso governo trabalhou contra os interesses do povo americano quando estava sob controle dos democratas. Alegam que judeus estão por trás disso, sendo alguns dos atores mais odiosos, mas que a América é na verdade exclusivamente má e que nossos adversários são na verdade bons. Deixando de lado, em termos apenas da política e dos números absolutos.
Ok, você vai atacar os sionistas cristãos, que basicamente são milhões de evangélicos que formam a base do Partido Republicano. Como isso é vencer politicamente pelos méritos? É desprezível. Então, eu acho que no fim das contas, você tem alguns comentaristas para quem isso é um modelo de negócio, alguns são verdadeiros crentes, alguns são cínicos, alguns são idiotas úteis, eles estão lucrando e veem um modelo aqui na medida em que existem laços com o mundo árabe. Eles podem estar fazendo o mesmo cálculo que muitos formuladores de políticas já fizeram, considerar os países árabes grandes e ricos. Israel é um país pequeno, com poucos judeus, então eles fizeram sua escolha, quem sabe. Cada ator individual tem seus próprios motivos e sua própria visão de mundo que está impulsionando e guiando suas ações. Não acho que a direita esteja onde a esquerda está, nem que o Partido Republicano esteja perdido. A reação forte que você viu mostra que ainda há anticorpos dizendo isso. Primeiramente, obviamente, odiar judeus é repugnante. Contraria nossos valores e princípios. É antitético ao fato de que este país foi fundado em princípios ocidentais judaico-cristãos e que os nossos pais fundadores viam a América como algo parecido com Israel, reverenciavam a Torá, reverenciavam o povo judeu e queriam protegê-los. Isso remonta a George Washington, a carta para a sinagoga de Rhode Island e outras fontes que você pode consultar. Assim, mesmo que comentaristas ou intelectuais defendam o contrário, isso não condiz com nossa visão de mundo e herança. Obviamente tem isso. Alguns dizem que é sobre Israel, não sobre judeus. Odiamos o Estado judeu, apoiamos seus inimigos e queremos vê-lo destruído, mas alegamos amar os judeus, apesar de aceitarmos que milhões deles sejam eliminados. No fim, esse argumento não se sustenta. Acho que alguns tentaram, de forma cínica, confundir judeus e Israel desnecessariamente. Mas em outros casos fica claro o ódio e antipatia a Israel. Por que você não pergunta qual política sobre Israel eu prefiro e como ela beneficia os EUN? E por que apoio essas opções? Como elas realmente nos beneficiam, acho que fica muito claro que são argumentos intelectualmente desonestos que estão sendo apresentados. Então, há muitos caminhos diferentes que podemos seguir aqui. Em resumo, há claramente um aumento do ódio aos judeus entre alguns que se dizem de direita. Claramente, a geração mais jovem, que demonstrou ser, em certa medida, avessa a qualquer tipo de intervenção. Olha, a aversão à ajuda externa e a instituições globalistas e multilaterais é totalmente compreensível. E eu já argumentei antes, eu mesmo, quando se trata de Israel, que acho que os EUA e Israel, no fim das contas, estariam ambos em melhor situação se Israel tivesse uma capacidade independente de produção de defesa. Se nos tratássemos como aliados e parceiros, talvez a chamada assistência externa, que é mais uma joint venture que beneficia contratantes de defesa dos EUA e israelenses, fosse diferente. Enquanto para os amigos de Israel a relação é vista como mutuamente benéfica, para seus inimigos não é assim. Isso é uma alavanca dos EUA sobre Israel, especialmente considerando o memorando de entendimento negociado pelo governo Obama. Acredito que isso visou silenciar críticos judeus nos democratas e subornar Israel a manter posição limitada. Enquanto isso, o governo defendia e protegia o Irã, tornando a ajuda uma alavanca. É uma forma de poder e controle, podendo ser coerção quando há um governo hostil. Destaco que temos esse debate. Isso já está acontecendo sobre o próximo pacote. E vimos esses relatos de que o presidente Trump em si não entende muito bem, embora esteja aberto a pensar sobre isso. Por que Israel pode não querer outro pacote de ajuda? Você vai notar que os que odeiam Israel e os que odeiam judeus, ou os que odeiam judeus, disfarçados em alguns casos como pessoas que odeiam Israel, eles não elogiaram publicamente o primeiro-ministro Netanyahu por buscar independência e talvez romper a relação de ajuda. Eles questionam se a ajuda ao Egito, Líbano e outros países beneficia o interesse nacional dos EUA. Sem falar na OTAN. Sem falar na OTAN, certo? Isso destaca a superficialidade, desonestidade intelectual
e falta de sinceridade desses argumentos. Estou curioso para ver se haverá disputa sobre o próximo pacote de ajuda, parte das primárias tanto republicanas quanto democratas. Indo para 2028, veremos se isso será resolvido antes. Mas essa é uma resposta longa para a sua pergunta, dizendo que existe uma certa semelhança entre a direita e a esquerda na forma como uma parte toma partido, apoiando adversários, ficando contra Israel. E é com os judeus, enraizado em alguns casos em um ódio profundo contra os judeus. O motivo é diferente do que leva a esquerda ou islamistas a odiá-los. Há outras explicações, algumas teologicamente punitivas, que consideram uma distorção da teologia e outras por motivos diversos. Não acho que seja tão grande ou poderoso, mas é um fator. E provavelmente isso importa nos cálculos políticos de alguns. O que eu diria no fim é que isso não faz sentido do ponto de vista do cálculo político, independentemente de ser certo tolerar essas pessoas. E acho que deixei bem claro qual é a minha posição sobre isso, que é errado. No fim, você fala em possivelmente rejeitar as opiniões de milhões de americanos que são sua base, seu núcleo. Isso é inexplicável. Por que aceitar e tolerar sem restrições odiadores de judeus ou de Israel disfarçados, a menos que queira perder eleições? Não é uma jogada política inteligente, é claramente errado e repugnante. Mas dito isso, é uma lição de advertência. Ou é perturbador que a nova geração esteja sendo doutrinada? Como está, isso ocorre tanto à esquerda quanto à direita. Isso pode indicar problemas graves, já que há um grupo crescente à direita e, na minha opinião, a esquerda e o Partido Democrata já se perderam. Porque, no fim, o ódio aos judeus é apenas o canário na mina de carvão, sinalizando o ódio à América e ao Ocidente. Isso pronuncia desastres para judeus, cristãos e outros. E isso é algo que não podemos tolerar, não devemos tolerar, e seria um desastre para o mundo livre, no fim das contas, na medida em que o ódio aos judeus continuar crescendo. Sim, bem, eu acho que isso é verdade. Bem, obrigado por estar aqui. Pode contar ao público onde acompanhar seu trabalho? Sim, por favor, assinem minha newsletter no winegarden.substack.com. Escrevo para Real Quick Investigations, sou colaborador sênior do Federalist e apareço com frequência na Newsmax, mas todo o meu trabalho, esteja onde estiver, eu acabo compartilhando pela minha Substack e também podem me seguir no X em BH Weingarten. Eles deveriam fazer isso. Agradecemos ao público e pedimos que acompanhem diariamente a edição de Jonathan Tobin. E não importa onde você esteja ouvindo, em qualquer plataforma de podcasts. Seja assistindo em qualquer plataforma, ao vivo no Facebook X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curtam ou se inscrevam no JNS. Clique no sininho para receber notificações e deixe boas avaliações para a gente. Escreva para o Think Twice no jns.org, contando onde acompanha o programa e sua opinião. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo, e a gente se vê de novo na próxima semana.